Boa noite a todos. Clementinho, Daniel, Wilson, Vivian, já conversei, Carolina, Carol de São Paulo, Carla Germano, Roberto Germana, Aziel. Estamos dando início aqui a mais um encontro, maravilhoso encontro aqui do nosso clube de leitura Nome, da fugiu Maria NB. Mendes. Hoje com uma obra extremamente interessante, A Vegetariana, da Hang Kang. Hang Kang, ela foi agraciada merecidamente com o Prêmio Nobel Pode de aumentar? Literatura de 2024. E nós escolhemos essa obra e eu, particularmente, como vocês todos sabem, eu gosto muito de literatura oriental e a gente tinha conhecimento de algumas obras. Fiz a indicação da nossa palestrante, professora Jung In. Seja muito bem-vinda aqui, professora. Obrigada. Eu peço desculpas desde já, porque eu estou sem voz. Espero que Fique você. tranquilo, está super bem nítido, pode ficar tranquilo. Vou fazer Ok. uma- eu vou fazer uma leitura rápida do currículo da professora. A nossa palestrante, professora Yoon Jung In, ela é doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo e mestre em literatura moderna coreana pela Universidade Yonsei, em Seul. Ela é fundadora do curso de Língua e Literatura Coreana da USP, onde leciona língua, cultura e literatura coreana. Mantém atividade contínua como tradutora literária, tendo recebido o Prêmio Coreano de Tradução Literária da LTI, que é uma entidade coreana, literatura, Instituto de Literatura da Coreia, em 2001 e 2014. E esse último foi pela tradução de A Vegetariana, de Han Kang, obra que foi editada pela Devir Livraria em 2013. Acho que a maior parte talvez tenha essa edição. Essa edição aqui não é da tradução da professora, a professora fez a tradução da edição anterior. E, como sabe, eu gosto muito de literatura oriental, eu já li muitos livros da literatura japonesa e estamos tendo acesso agora a algumas obras da literatura coreana. E a professora aqui também, eu conheci ela pela tradução do livro Contos da Tartaruga Dourada, de Kim Si-sep. É um livro do século XV, aqui, tradução, prefácio e comentários históricos da professora. E também do livro A História de Ong Jingdong de El Jin. É um livro de 1612. Esses livros aqui são livros do início da escrita coreana, que começou, salvo engano, na metade do século XV. Antes a escrita era a escrita chinesa, que parece que era difícil, então o governante da época, ele determinou ali que os pensadores estabelecessem uma nova escrita fácil para poder deixar a população toda alfabetizada. Professora Ian, a senhora seja bem-vinda aqui. A professora, ela gosta de ser chamada pelo esse nome que não é muito familiar para a gente, Ian Jung-in, ela gosta de ser chamada de professora Ian. Hum. A senhora, vou passar a palavra para a senhora tem aí por volta de 8 horas para a senhora fazer a sua exposição, e eu gostaria que a senhora falasse, além da obra da escritora, também a gente conhecer a literatura. A senhora é a primeira professora coreana a participar do nosso grupo de literatura, falar um pouco da literatura coreana, falar da cultura coreana, acho que todo mundo aqui vai gostar muito de ouvir. Depois das 8 horas, eu abro a palavra para os nossos colegas participarem com perguntas. Professor, seja bem-vinda, está com a palavra, fique à vontade. Obrigada. Eu peço desculpas mais uma vez, eu estou falando com uma certa dificuldade, então a tendência é eu falar um pouco devagar. Isso significa que talvez eu não consiga falar todo o conteúdo que eu pensei em passar para vocês, mas eu queria começar a fala falando dos bastidores que me levou a traduzir A Vegetariana e tudo que sucedeu depois disso, porque como o Franco explicou, a versão que está sendo vendida por aí não é tradução minha, né?
Então, por que que a gente acabou tendo duas traduções? Essas histórias que eu acho que mostram um pouco como é que funciona o mercado editorial brasileiro em matéria de tradução, tá certo? É, eu, eu traduzi A Vegetariana em 2013, por indicação de uma amiga lá na Coreia. Eu não conhecia nem a autora, nem a obra. E tem esse instituto chamado LTI, que financia traduções e publicações de obras coreanas lá fora, né? E na época eu consegui ganhei o edital da LTI para publicar e traduzir e publicar o livro aqui no Brasil. Depois que eu traduzi o livro, eu mandei para todas as editoras que eu conheço e que eu não conheço. Foi negado por todos. Professora, seu som desligou. A senhora, acho que sem querer, apertou alguma coisinha aí que desligou. Oi, pronto. Então, a tradução não recebeu atenção nenhuma dos editores e eu tinha prazo para publicar. Então, quando estava chegando dezembro, eu não estava conseguindo publicar, eu pedi ajuda de um amigo meu, coreano, escritor, que tinha boas relações com o editor. E eu pedi, olha, você me ajuda, porque eu preciso traduzir, preciso publicar ainda esse ano, senão eu não vou receber o dinheiro da minha tradução. E aí eu consegui publicar por essa editora chamada Devir, cujo, cujo, cuja temática principal não é literatura, né? Eles trabalham muito com RPG, que são livros sobre jogos, de HQs, não tem, quer dizer, eles até têm uma lista de literatura que eles publicam, mas é muito pequena, não é uma editora conhecida por traduzir literatura. Mas eu não tinha opção, né? E aí eu falei, tá bom, então vamos tentar pelo menos publicar a toque de caixa, estava com prazo vencendo. Resultado, a minha edição saiu cheia de erros e que depois foi muito criticado. E a capa que a editora mandou, eu olhei para aquela capa, eu falei, meu Deus do céu, porque eu não sei se vocês conhecem, tem uma figura bastante famosa no meio literário brasileiro, chamada Manuel da Costa Pinto, que fazia inclusive o programa Entre Linhas, na TV Cultura, que é um programa sobre literatura. Quando eu falei para ele que eu só tinha conseguido achar essa editora Devir para publicar, ele falou, Yun, eu não tenho nada contra a Devir, só tem uma coisa, as capas dele são horrendas. Eu falei, bom, eu não tenho escolha. E aí, quando o editor me mandou a proposta da capa, eu desmaiei. Quase, eu vou mostrar para vocês a proposta da capa que o editor me mandou, tá? Por isso que eu queria aqui compartilhar a tela para vocês verem o choque que eu levei. Eu mandei essa capa para Hangar, na autora, ver. Ela também quase desmaiou, tá certo? E a capa tá aqui. Apareceu? Essa foi a proposta da capa do editor. Eu falei, meu Deus do céu, não pode. E eu mandei essa capa para a autora falou, não, isso não pode ser, não tem o menor sentido. E aí, essa capa que vocês estão vendo aqui, cadê a capa? Estão vendo a minha capa da vegetariana? Não, peraí.
Agora deve estar aparecendo. Essa capa foi feita a 4 mãos, entre eu e a autora, assim, da noite para o dia. Então, foi ela que achou essa imagem Ai, num banco de imagens que podia pagar bem baratinha, né, uma imagem para usar. Ela que eu acho que achou essa para ele a montagem, sua foto aparece. ela me mandou essa imagem e eu fiz o resto da capa. Botei a vegetariana em pé, enfim. E aí eu mandei essa capa para o editor. Falei, não, faz essa aí, porque foi uma imagem escolhida pela própria autora, né? Bom, daí a gente conseguiu, então, publicar. É óbvio que o livro não recebeu atenção nenhuma dos críticos, né? Então, a venda foi bastante fraca. E essa obra só ganhou atenção quando a Hangar, que é autora do livro, ganhou o Man Booker Internacional, que é um prêmio inglês que é dado a obras estrangeiras. Esse prêmio Man Booker é o único prêmio que premia tanto a obra estrangeira quanto o tradutor. Então, eles dão um valor que é dividido igualmente entre o autor e o tradutor. E essa obra ganhou o Man Booker Internacional em 2016. Então, assim que ele ganhou o prêmio, o Jorge Pontual me ligou para fazer uma entrevista no noticiário, né? Aí eu dei a entrevista, foi tudo muito bem. Ocorre que o editor, eu falei para o editor, gente, vamos aproveitar esse prêmio para tentar vender o que a gente imprimiu, né? Só que a atenção que a Devir deu para esse livro foi mínima e continuou sendo mínima, porque não é o carro-chefe dele. Só que tinha uma cláusula no contrato que a editora assinou com o agente literário que fez a negociação dos royalties da autora com a editora, mandou um e-mail no dia seguinte que ganhou o prêmio, rescindindo o contrato. Porque tinha uma cláusula que dizia que se em um ano eu não tivesse vendido, a editora não tivesse vendido 30% da tiragem, a gente podia rescindir o contrato para revender o título para outra editora. E como até aquele momento não tinha vendido 30%, o contrato foi rescindido unilateralmente. Eles deram 6 meses de prazo, que a gente ainda podia vender, mas depois disso não podia vender. Mas, como fiz a entrevista na TV Globo com Jorge Pontual, a gente conseguiu vender tudo até nos 6 meses. E aí, a agente literária revendeu os direitos com ágio, porque agora era uma obra premiada, para essa editora, Todavia, que é uma dissidência da Companhia das Letras. E eles me chamaram, né, para publicar minha tradução com os devidos ajustes, uma nova capa, uma nova edição. Eu fui me encontrar com eles na editora. Foi uma tarde linda, a gente ficou a tarde inteira conversando. Eu estava assim, quase me casando com a editora para publicar um monte de obras coreanas. A partir de então, a gente se abraçou, se beijou, voltei para casa. Quando eles me mandaram uma minuta do contrato para eu assinar, dizia que eu ia receber o equivalente a mil e poucos dólares para a cessão definitiva e permanente dos meus direitos, tradutor. Aí eu disse, olha, eu não preciso receber nada, mas se você me aceitar pagar 1% da vendagem, eu aceito. Eu não cheguei a falar uma porcentagem, mas falei uma porcentagem mínima, simbólica. Mas eu não quero receber um valor fechado para a sessão definitiva. Eles não aceitaram os meus termos
Então a gente não foi para frente e eles saíram à busca de um outro tradutor para fazer uma nova tradução. Na época, hoje, até que tem vários tradutores disponíveis. Na época não tinha ninguém. Isso não tem 10 anos, né? Atrás já eu era a única. E eles acharam esse rapaz que fez a nova tradução da Capa Preta, que era um rapaz, diga-se de passagem, que essa obra deveria ter mãos femininas para traduzir, porque tem muitas passagens que, onde devia estar membro, ele traduz por pênis. Membro é uma coisa, pênis é outra. Né? Então, ele não tem sensibilidade para essas coisas, linguajar, né, feminino. E esse rapaz nunca tinha traduzido literatura até então. Tudo que ele tinha traduzido foram algumas histórias em quadrinhos coreanos. Mas ele aceitou a traduzir, e aí saiu essa tradução com esse Jai, e já temos várias dissertações de mestrado, artigos acadêmicos comparando as duas traduções, né? A minha e a do Jai, né? E, e com isso, um amigo meu disse que eu fui sequestraram a realidade de mim, né? Porque como quando a Todavia comprou os direitos da vegetariana, comprou junto os direitos do Atos Humanos. Então, obviamente, eu não poderia traduzir Atos Humanos, porque eu não assinaria um contrato de cessão definitiva, né? Então, quando eles foram traduzir o Atos Humanos, foram atrás de alguém que pudesse traduzir, e no final acharam essa professora, essa Gi, que hoje é professora do meu departamento, amiga minha, mas que na época ela estava no Brasil havia 5 anos. Ela não tinha português para traduzir Atos Humanos. Então, ela traduziu os Atos Humanos e a editora fez uma revisão do Atos Humanos baseado na tradução do inglês. Então, na verdade, o Atos Humanos que vocês leem é um Frankenstein, tá certo? Porque o problema foi fazer a, a tradução a partir do inglês, revisar, né? Aliás, eles se basearam bastante na edição inglesa da vegetariana também para fazer a revisão da tradução do Jai. Agora eu vou falar um pouco sobre a Deborah Smith, que é a inglesa que traduziu tanto a vegetariana quanto Atos Humanos para o inglês. Ela fez língua e literatura coreana na Universidade de Sloan, em Londres, e foi fazer mestrado em literatura coreana. Ela falava quase nada de coreano, porque uma graduação em coreano não garante fluência em coreano. Ela não tinha um nível. E ela fez a tradução da vegetariana como um exercício para aprender a língua. Então, a tradução que ela fez, eu vou compartilhar uma tela aqui. Inclusive, eu conheci a Deborah Smith. Era uma menina de 25 anos, bem nova, quando fez a tradução. Eu vou compartilhar a tela no trecho que eu queria mostrar para vocês. Deve estar bem pequeno,
mas eu vou ler para vocês o trecho. Ela fez a tradução aos 24 anos, enquanto ainda estava cursando, né, os TOAS. Os TOAS é da Universidade de Londres, que é o Departamento de Estudos Japoneses e Coreanos. Tem sido objeto de calorosa controvérsia por seus gritantes erros e omissões, por meio de artigos em jornais, revistas e até teses de doutorado, sendo chamado de Hangang Gate por uma jornalista pela crítica literária do jornal The Guardian, da Inglaterra. Então, eu vou ler um pedaço da crítica que essa crítica literária chamada Claire Armstead fez no The Guardian, e o título do artigo era Lost in Mistranslation, que geralmente a gente usa Lost in Translation, que é perdido na tradução, coisas que ficaram perdidas na tradução. O título desse artigo era Perdidos nos erros de tradução, né? Então, eu vou ler aqui esse trecho. Vários artigos em mídias coreanas começaram a reportar numerosos erros de tradução vegetariana. Alguns jornais começaram a publicar comparações linha a linha com o texto coreano. Primeiro, a tradução tem claramente as suas falhas. Segundo um artigo de pesquisa apresentado no ano passado numa conferência da Universidade Feminina de Ihwa, 10,9% da primeira parte do romance, porque o romance tem 3 partes, né, foi traduzida erradamente. Outros 5,7% do texto original foi omitido. E isso era somente na primeira parte das 3. De fato, enquanto o número de erros de tradução em A Vegetariana é muito maior do que se poderia esperar de um tradutor profissional, muitos deles são muito pequenos e pouco impactam, e isso para desviar o enredo. Em um dos casos, o erro de tradução realmente aumenta o efeito. Quando a Deborah Smith confunde braço com pé, porque ela confunde braço com pé, a personagem principal parece de repente mais atrevida, porque o texto diz: ela estendeu seu pé e calmamente empurrou a porta, fechando-a. O mais desafortunado é que a Smith identifica erradamente os sujeitos das sentenças. Em muitos pontos, ações e diálogos são simplesmente atribuídos a personagens errados. Página após página, Smith insere advérbios, superlativos, escolhas de palavras enfáticas que simplesmente não estão no original. Gritantes 31,5% do texto da primeira parte consistem desses embelezamentos reescritos. Mais do que isso, eles alteram o tom e o estilo significativamente. Essa crítica, somente para vocês terem uma ideia, a tradução de Portugal, que saiu pela editora Dom Quixote em Portugal, foi uma tradução indireta a partir do inglês, só para vocês terem uma ideia. Aqui no Brasil, existe o que eu chamo de Escola Brasileira de Tradução Literária, que foi uma bandeira erguida por Haroldo de Campos. Acredito que, não sei, vocês conhecem Haroldo de Campos? Não? O Wilson parece que conhece. Eu entrei por esse caminho de tradução literária porque conheci o Haroldo de Campos, fui amiga pessoal dele, eu estive na UTI quando ele morreu, enfim. Então, aqui no Brasil há uma tradição de prezar as traduções diretas, né? E por isso que a editora foi atrás de tradução direta, senão eles poderiam ter traduzido em inglês.
Então, eu vou falar rapidamente sobre a minha relação com Haroldo, né? Eu era uma leitora muito ávida de livros. Eu li muito na minha adolescência, todos os grandes clássicos da literatura internacional. Eu li antes de entrar na faculdade. E quando eu fui fazer a faculdade, é claro que meu pai achava que eu deveria ter feito literatura, mas eu achava que eu ia passar fome e frio se eu entrasse no caminho da literatura. Então eu disse para ele que eu queria fazer química, curso de química. Meu pai deu um pulo desse tamanho, mas você não tem nada a ver com química. Falei, bom, mas eu não tenho coragem de entrar na letras. Aí eu fui fazer química na USP, que era um curso integral, das 8 da manhã às 6 da tarde. E eu morava em Higienópolis, né? Então, na época, tinha muito, como a gente vivia o dia inteiro na faculdade, a gente tinha muito contato com os nossos próprios colegas, almoçava junto, fazia ginástica junto. E um dos meninos, que era não é da minha turma, mas um ano acima, soube que eu morava em Higienópolis e ofereceu fazer o seguinte, que ele me pegaria para a USP, voltaria, e no final do mês a gente dividiria a gasolina. Graças a Deus, na época não tinha nem metrô, não tinha estação de Pantano na USP. Ele morava em Perdizes. Ele era o filho único do Haroldo de Campos, poeta, tradutor, ensaísta, professor da PUC em Comunicação e Semiótica, embora eu nunca tenha sido aluna dele. E durante os nossos trajetos, a gente falava muito, especialmente sobre literatura, e nós éramos 2 estudantes de química. E eu fiquei surpresa que ele sabia muito de literatura, ele também ficou surpresa que eu sabia muito de literatura, e um dia ele falou que ele era filho do Haroldo de Campos. Mas quem é Haroldo de Campos? Eu não sabia, porque eu era nova, né? Então, depois que eu fiquei sabendo que quem era o Haroldo de Campos, e quando o Haroldo de Campos soube que eu tinha uma edição de tradução para o coreano do livro Ulisses, James Joyce, e ele estava traduzindo em inglês, ele pediu para o Ivan me chamar na casa dele, levando o livro Ulisses em coreano, de James Joyce. Aí eu fui até a casa dele. Ele pediu para ler o último pedaço do livro, que é o famoso monólogo da Molly Bloom. Eu li em coreano, ele ficou fascinado com a sonoridade da língua coreana e pediu para eu traduzir uns poemas coreanos para ele. E assim eu comecei a, digamos, voltar para a literatura, certo? E aí, quando eu terminei o curso de Química, eu pleiteei uma bolsa para fazer um mestrado na Coreia, em literatura coreana. E fui para a Coreia. Quando eu voltei da Coreia para o Brasil, eu estava achando assim, gente, eu não sou formada em letras, eu tenho que me formar em letras, senão eu não vou ter legitimidade para seguir nessa carreira. Eu cheguei no Brasil em outubro. Em dezembro, teve uma festa na PUC, que era a festa de aposentadoria do Haroldo de Campos. E ele me convidou para ir nessa festa na PUC. Aí eu fui nessa festa e falei, e aí, então, você agora vai fazer doutorado aqui na PUC, em comunicação semiótica, não é? Falei, não, Haroldo, eu acho que eu vou fazer uma nova graduação em letras. Aí ele me pegou assim, pelo ombro, e disse, mulher, anda-se para frente, não para trás. Aí ele chamou a Lúcia Santaella, que era a coordenadora do curso de pós-graduação em comunicação e semiótica da PUC. Ó, Lúcia, vem cá.
essa moça aqui chegou da Coreia agora com mestrado de literatura coreana. Você, por favor, matricule ela no doutorado, ok? E essa foi empurrada para dentro do programa de doutorado em comunicação e semiótica, onde eu desenvolvi uma tese sobre tradução literária, né? Então, essa história do... E aí eu fiquei muito amiga do Haroldo, frequentava a casa dele, e aí eu ficava anos sem ver Ivan, mas eu via mais o Haroldo do que o Ivan, né? Que era o filho dele, né? Então, os meus primeiros livros publicados teve a revisão do próprio Haroldo, que foram, assim, minhas grandes aulas de tradução literária, né? Depois que ele faleceu, eu fiquei 10 anos sem conseguir publicar a tradução, porque eu achei que eu não tinha condi condição de publicar, traduzir sozinha e publicar, né? Depois de 10 anos que eu comecei a fazer, né, a tradução literária. Inclusive, vegetariana é a primeira tradução que eu fiz nessa volta, né? Porque eu tinha feito a última tradução em 2000 quando? 2009, e essa daí é 2013. Eu fiquei quase 10 anos, se eu não me engano, e hiato entre... E aí a vegetariana foi a primeira tradução que eu fiz sem o Maroto, né? O que mais que eu poderia falar? Sobre a vegetariana, como vocês todos leram, eu gostaria de falar algumas coisas. Não sei quantos leram a minha tradução, porque a minha tradução conta com um pós-fácil precioso do professor Jorge de Almeida, de literatura comparada, lá da USP. Eu tive uma tarde com ele em que eu li, que eu falei, a gente conversou muito sobre a obra, e aí ele escreveu tudo que a gente falou na obra. Então, a análise que ele faz no pós-fácil da minha tradução, eu não tenho muito mais do que acrescentar, né? O que eu posso dizer é que esse tipo de obra, como vocês veem, são 3 contos longos, né? Que são interligados, que eu chamei de romance e novelas, né? Porque novela é maior que conto. São 3 longos contos que estão interligados, né? Esse tipo de obra é muito comum na Coreia. Aqui nem tanto, né? Disse que no Brasil no conto não vem, né? Mas a diferença desse tipo de livro é que ele pode ser lido como conto, mas também como uma obra completa, porque eles são entrelaçados, né? A Hangul, inclusive, publicou os 3 contos separadamente, para depois juntar todos num livro. A segunda parte do livro, que é Mancha Mongólica, com ele ela ganhou o Prêmio Insan de Literatura Coreana, que é o prêmio mais importante de literatura na Coreia. O que eu gostaria de falar, pincelar rapidamente sobre a obra, é que a autora tem trilhado um caminho bem firme em explorar a questão das consequências da violência. Seja essa violência uma violência interpessoal, uma violência sociocultural ou uma violência histórica, né? No caso, eu não sei se fica muito claro para vocês que a violência que é tratada nesse livro tem uma fonte. A fonte dessa violência é a guerra do Vietnã, onde o pai
da protagonista principal lutou. Tem umas cenas que fala que eu matei não sei quantos vietcongues, né? E essa violência é mais antiga, e talvez essa violência que o pai traz e transfere para as filhas, né? Ao transferir, ela vem carregada da violência machista patriarcal da sociedade coreana, confucionista, patriarcal, né? E tudo isso é transferido para as duas filhas, né? Veja que ele não teve filho homem, né? O que é motivo de grande ressentimento familiar, tá certo? E então elas recebem toda essa carga de violência, de várias facetas da violência, e a gente vê então duas mulheres que são o resultado dessa violência, né? Tanto é que a gente vê no terceiro conto que essa irmã que tem essa loja de cosméticos, e ela parece uma moça tão regrada, direitinha, né? Toda modelar, né? Ela também teve um episódio em que ela queria se suicidar. Então, eu acredito que esse romance é um romance de denúncia de todas essas camadas de violência que a sociedade coreana sofre hoje em dia, né? E o polo mais fraco dessa, dessa violência em multicamadas é a mulher, né? Então, veja que no segundo capítulo, acho que é cunhado, né? O cunhado que fica fascinado por ela, aquilo é uma outra forma de violência, né? Porque em nome da arte, tá certo? Em que as mulheres não são vistas como uma pessoa, certo? É claro que muita coisa aconteceu na Coreia desde que apareceu esse livro. Esse livro foi publicado em 2007. E em 2015, nós temos o que chama de reboot feminista coreano. Então, a partir de 2015, as mulheres coreanas estão pegando firme no movimento feminista. Então, hoje, por exemplo, já tem 10 anos a partir desse movimento reboot feminista, a gente vê um cenário diferente, né? Mas eu acho que essa obra é uma obra muito forte que pavimentou um caminho para que a gente tivesse um reboot feminista em 2015. Mas hoje, a Coreia é o país do OCDE com a menor taxa de natalidade do mundo. 0,72% das mulheres de taxa de natalidade. Ou seja, nesse ritmo, em 2050, a gente não vai ter mais bebê, né? E já de 10 anos para cá, muitas escolas primárias estão fechando e se juntando em uma só. Se a gente vai para áreas rurais, tem escolas que entra 3 alunos por ano, um aluno por ano, porque não tem mais criança, né? Então, a pirâmide social ela está se invertendo muito rapidamente e vai trazer consequências muito terríveis para a Coreia em curto espaço de tempo, coisa de 15 anos, tá certo? Isso é resultado da guerra dos sexos que a gente está tendo desde 2015. Em 2018, nós tivemos um movimento Me Too muito forte na Coreia, e também serviu para acirrar ainda mais essa guerra dos sexos. A juventude não está se casando, as mulheres não estão tendo filhos, né? E o discurso, a gente chama elas de young family, young de jovens, family de feministas.
o discurso das Young Femin é assim: olha, se a gente não pegar firme agora, a gente nunca mais vai se livrar desse passado da violência machista patriarcal. Então, vejam que a Coreia é um país que sofreu muitas mazelas no século XX, foi dominado pelo Japão, cujas histórias são pouco conhecidas, porque, por exemplo, obras cinematográficas, literatura, muita coisa foi publicada, muita coisa foi produzida, tendo, por exemplo, as atrocidades que aconteceram na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã, né? Mas a guerra que a Coreia passou, por exemplo, que é uma consequência direta, que foi uma consequência direta da ocupação japonesa e que nos Estados Unidos é chamada pelos americanos de a Guerra Esquecida, porque ninguém fala sobre ela, né? Então, a gente não sabe, quer dizer, o mundo sabe muito pouco sobre o que aconteceu do lado Pacífico, especialmente na Coreia, né? Porque a Guerra da Coreia não foi uma guerra dos coreanos, porque quando a Coreia do Norte atacou a Coreia do Sul não tinha a menor condição de fazer uma guerra. Então, a Coreia entregou o comando das Forças Armadas para a ONU. E a ONU confiou o comando das Forças Armadas para os Estados Unidos, comandar a guerra da Coreia contra a invasão norte-coreana. Imaginem vocês que esse comando de guerra, hoje, em 2025, continua nas mãos dos Estados Unidos. Se amanhã tiver uma guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, não é a Coreia do Sul que vai comandar a guerra, é a Coreia do Norte. É por isso que o Trump vai visitar o Kim Jong-un. O presidente sul-coreano não tem poder de assinar tratado de paz com a Coreia do Norte. Então, a história coreana do século XX é uma contínua história de violência. E essa carga de violência não é tão longe, é coisa do meu pai, é coisa dos meus avós, tá certo? Então, ele está presente ainda nas famílias, certo? Então, a gente está vivendo um momento de tentar expurgar essas coisas, né? E eu acho que, para quem tem interesse nesses temas, eu recomendo muito as obras da Kunsuk Chandrikin, que não é uma escritora. Ela faz aquilo que a gente chama de novelas gráficas. O que é novela gráfica? É uma história em quadrinhos, só que com teor literário, né? Então, ela primeiro fez A Grama, que fala das mulheres de conforto. Não sei se vocês conhecem das mulheres de conforto, que é o exército de escravas sexuais coreanas que serviram ao exército japonês durante a Segunda Guerra. O segundo livro chama A Espera, que fala da Guerra da Coreia e o drama das famílias separadas pela Guerra da Coreia em Norte e Sul. E, recentemente, o último livro dela que foi publicado, que eu traduzi, fala Meu Amigo Kim Jong-un, que fala sobre o líder norte-coreano Kim Jong-un, e ela faz um histórico das relações intercoreanas, né? Então, ele não é uma literatura para ler, para ver e ler junto. Ela escreve e desenha. Ela esteve aqui no Brasil em outubro, novembro do ano passado. Ela é uma best-seller mundial, ganhou dezenas de prêmios. Esses livros estão publicados no Brasil, então eu recomendo que vocês tenham esses livros para ter um pouco da ideia do que aconteceu na Coreia, na Guerra da Coreia, quem tiver interesse, né? Eu acho que eu
Já fiz a exposição. Eu acho que agora eu posso receber as perguntas. Professora Yun, é, parabéns pela sua palestra, muito interessante e com certeza agora com a participação nós vamos abranger um pouco mais. Agora, eu vou começar por aqui falando uma coisa. Antes daqui do nosso, eu li o livro Atos Humanos. A tradução é péssima. Chega em determinado momento, a gente não consegue mais entender, porque confunde o masculino com o feminino. Para começar, os nomes não são nomes de domínio da língua portuguesa. Então, eu tenho, por hábito. Ah, não está aqui. Eu tenho por hábito fazer anotações para poder lembrar, para ficar mais fácil. Nossa, eu sofri muito para ler esse Atos Humanos. Eu sofri muito. Ele começa bem, depois ele vai se dificultando, dificultando. É uma situação muito difícil. Antes de passar a palavra para os nossos colegas, eu gostei muito da vegetariana e eu fiquei pensando, professor, eu tenho lido muito. é, Agora, os coreanos, sul-coreanos, estão sendo publicados agora recentemente. A gente tem muita. Eu frequento a livraria Martins Fontes, e a gente não tem muitas obras. Agora estão saindo algumas obras, tá? Então eu tenho lido dos autores mais novos. Tal. Já na literatura japonesa, eu acompanho, já desde os clássicos, Natsume Soseki, Kawabata, Junichiro Tanizaki e tantos outros, e acompanho também a literatura nova. E o que a gente percebe, tem lido muito da literatura nova, que os livros eles são realmente assim, compostos por algumas rápidas novelas, e uma coisa interessante, os orientais não escrevem por escrever. Todo texto tem uma mensagem. Todo texto é uma mensagem. E as mensagens que a gente percebe realmente é de uma sociedade, principalmente feminina, que vive massacrada pelos velhos costumes. Assim. Então, eu já li várias obras, assim, historinhas da fulana que foi elevada ao cargo de CEO, estava assim, um sucesso total, aí ela engravidou, simplesmente foi assim, estraçalhada por toda a massa de profissionais que estava abaixo dela, até ela tentar suicídio, porque ela não conseguia mais viver aquela situação. Então, realmente, assim, a gente percebe essa situação que estão vivendo. Então, a questão da natalidade quase zero, a gente percebe em todos os países, né? A China aí, com um programa de incentivo a que alguém tenha uma criança, né? Passaram-se décadas que não queria ter que ninguém nascesse, e agora estão pedindo, pelo amor de Deus, para nascer alguém. Então é isso. Mas sabe, professor, eu gostaria de antes de passar que a senhora falasse um pouquinho, eu não sei, eu tive que dar uma saidinha porque teve um telefonema. Se a senhora falou da criação do, do idioma, da escrita coreana, que foi na metade do século XV, qual era a finalidade. A senhora fala isso muito bem nesse texto que eu li, que é da sua tradução, é um livro talvez seja um dos primeiros livros escritos em coreano, coreano mesmo. E a senhora também fala nesse outro livro aqui, é de 1612, sua tradução também, e queria que a senhora falasse um pouquinho assim. Depois eu começo a passar a palavra para os nossos colegas. Está com a palavra, professora. Não, antes de responder essa sua última pergunta, eu publiquei um artigo recentemente para o título poderia ser Atos Humanos Explicados. Então, eu posso te passar esse texto, porque ao ler esse texto que eu escrevi, você vai ter uma luz, entendeu? Sobre os atos humanos, tá? Porque o problema, são muitos problemas desse Professora, eu livro. gostaria que a senhora passasse esse texto depois para o Clementim, inclusive com as obras que a senhora se mencionou aqui para a gente, indicando mais algumas obras também. Uhum. O Clementim ele faz contato com todo mundo no grupo, tal, ele é a nossa ponte de contato para ninguém ficar incomodando as pessoas individualmente, o Clementim faz essa ponte com a gente. Seria muito interessante. Está com a palavra, professora. Pode. Eu tinha mais uma coisa que eu queria comentar antes de falar da escrita coreana, mas esses dois livros que você mostrou aí,
O Contos da Tartaruga Dourada, ele foi escrito em ideograma chinês, tá? Eu traduzi a partir de uma tradução feita dele para o coreano moderno, e daí eu fiz a tradução do coreano moderno para o português. O primeiro livro escrito na escrita coreana é a história de Hongilton, aquela capa azul. Essa daí, tá? Agora eu lembrei, eu vou voltar sobre a criação do Hangul, tá? Mas eu queria falar um pouco de outra coisa. Tem tido muita publicação de literatura coreana, de jovens, tá certo? Da faixa de 30, 40 anos, tá certo? Essa literatura, ela é meio assim, vamos dizer, na Coreia, a academia não conta eles como literatura. A gente chama de literatura de cura, healing fiction, ficção de cura. Por que ficção de cura? Porque eles não têm intenção de trazer um tema, digamos, sério, pesado. Eles querem uma coisa mais leve. Eu chamo isso que, com o sucesso dos seriados coreanos no mundo inteiro, não sei se vocês já assistiram algum seriado coreano, parece que a literatura está imitando os seriados. Então, são temáticas mais leves e que sempre tem um final, se não feliz, mas um final de cura, em que a pessoa sai meio curada da situação, né? Então, como os editores estão focando no público jovem, então a ficção de cura, por exemplo, aquele livro Amêndoas que você mostrou, pode mostrar para os outros. Esse. O Impulso. Né? O Impulso. Esse também é uma ficção de cura. Né? Então, eu não sei, vocês podem, de repente, comprar uma literatura coreana, ou ler literatura coreana e sair decepcionado. Pois é muito leve, isso é muito, digamos assim, adolescente, entendeu? Então, precisa, antes de ler um livro coreano, sugiro que vocês leiam um pouco sobre uma crítica, uma sinopse, algum artigo, para ver se aquilo é literatura, digamos, séria ou é ficção de cura. Professor, eu concordo com a senhora, mas olha, para quem não conhece nada, eu leio uma meia dúzia de livros por vez, eu gosto de ler alguns livros mais leves, mas que me tragam algum conhecimento. Então, esses livros, realmente, eles são livros assim para adolescente ou pós-adolescente, e sim, tem uma mensagem, tal. Por exemplo, esse livro aqui, ele é muito interessante. Ele é muito interessante, porque é uma moça que, na verdade, ela optou em não ser mais mulher, na verdade, do ponto de vista normal e tal, e convive com a mãe. E a mãe tem que começar a conviver. Então, eu acho que uma literatura que lá para o jovem coreano, é interessante ler isso, porque ele está vivendo aquilo, alguém está escrevendo, e alguém está colocando o problema na sociedade que existe, que a gente tem que começar a entender isso, que a sociedade não é mais uma sociedade de 100 anos atrás, que os valores mudaram, que a juventude é outra, e que é uma coisa mais... Eu acho extremamente interessante isso, acho muito interessante isso. E nós não temos isso assim, a princípio no Brasil. Tem uma leva de livros de ficção de cura coreana que tem sido traduzidos por aí, inclusive fizeram uma vitrine enorme na Martins Fontes, né? Então, é uma livraria que vende sonhos, é uma lavanderia de sonhos, tem outra de loja de conveniência, né? Então, tem esses lugares, né, onde as pessoas vão conversar e falar de suas histórias, todos esses são ficção de cura, tá? Já li todos, professora. Sim. Todos, Agora, eu dou uns 50, mais ou menos. Vou começar com as nossa, perguntas. Daniela, nossa querida Daniela, juiz aqui de São Paulo. Está com a palavra, Dani. Fica à vontade.
Boa noite a todos, boa noite novamente, professora. Muito obrigada pela palestra, muito elucidativa, tanto a respeito do mercado editorial, né, que nós, como ponta final do consumo, né, não temos conhecimento a respeito disso. Mas eu li as duas primeiras partes do livro, a terceira eu não cheguei. E, infelizmente, pelo visto, eu li uma tradução para o inglês, e então eu acredito que realmente, justamente tradução dessa profissional que a senhora fez referência, então acredito que não tenha sido uma tradução de qualidade, infelizmente. Mas eu fiquei muito impressionada com a violência da primeira parte. Eu até comentei no nosso grupo, né, que eu estava achando extremamente violenta a obra, né, a cena do jantar na casa do almoço, né, daquela reunião familiar na casa da irmã, e depois a cena do cachorro, né, eu fiquei impressionada com a crueza, né, com a extensão, com a aceitação da família, com a passividade da família em relação à violência do pai contra a filha já adulta, né? Eu fiquei realmente impressionada, porque nós sabemos de todos os problemas de feminicídio, todos os problemas de violência doméstica no Brasil, mas eu achei que eram uma camada de violência ainda mais exacerbada do que a que nós enfrentamos aqui no Brasil. É um retrato, eu gostaria de perguntar para a senhora, é um retrato da sociedade coreana de hoje? É um retrato da sociedade coreana de antes desse movimento de 2015? E com relação à cena do cachorro, a infância dela no interior, pelo que eu entendi, né? Me lembrou um livro que eu li. Desculpe, meu cunhado é descendente de japoneses, e eu percebo que entre os orientais há um incômodo muito grande quando, como eu diria assim, quando nós, né, daqui do Brasil, né, nós vamos, digamos assim, nós olhamos com o mesmo olhar sociedades tão distintas quanto cada uma das sociedades orientais, né? Coreana, japonesa, chinesa, né? Eu percebo nele um incômodo em relação a isso. Mas eu li um livro um tempo atrás, O Bailarino de Mao, alguma coisa assim, de um bailarino chinês que migra para os Estados Unidos, e que o livro começa no interior da China, né? Numa cidade pequena. E eu gostaria de saber, assim, se na Coreia, nós não sabemos nada da Coreia. Como a senhora disse, a história da Coreia é desconhecida por nós, né? Gostaria também de uma pincelada sobre isso, assim, se existe ainda esse contraste interior, cidade grande na Coreia, essa questão que parece, assim, aquela questão que tem aqui no Brasil também, né, de se valer de coisas da vovó, que nós chamamos, né, remédio da vovó para sarar alguma coisa, esse tipo de coisa, né. Gostaria de comentário, se a senhora pudesse trazer comentários sobre tudo isso, eu agradeceria. Eu acho que essa obra traz um retrato errado, né? Eu não acho que exista uma família daquele jeito, mesmo em 2007, quando ela foi publicada, né? Digamos, é uma caricatura, né, da sociedade, certo? Então, pode ser que exista uma ou duas famílias, num caso extremo como esse, tá certo?
em que há um apagamento completo da mulher, né? Porque o que eu vejo, né, entre os meus conhecidos não é tanto, tá certo? Mas, como eu disse, é uma caricatura para trazer uma questão que ainda paira, né? Porque, como você disse, aqui no Brasil existe um feminicídio, mas é uma coisa muito mais que crimes passionais, eu acho que é mais crimes passionais, né? E na Coreia existe uma violência. Por exemplo, vocês não, eu vi aí outro dia uma novela histórica, novela de época aqui, brasileira, em que a menina perde a virgindade antes de casar e o pai enfia ela no convento, né? Isso no Brasil, quanto tempo atrás? 40 anos, 50 anos atrás se fazia isso? Ou mais um pouco? 70 anos atrás se fazia isso, né? Eu lembro que, tipo, 40 anos atrás, colégios particulares, eu ouvi falar de uma conhecida que ela não conseguiu colocar a filha dela num colégio porque o colégio não aceitava filhos de pais divorciados, né? Então, esse tipo de violência patriarcal existia na sociedade brasileira não há muito tempo atrás, né? E na Coreia existe o patriarcalismo que é diferente do patriarcalismo latino-americano, porque existe toda uma ideologia confucionista por trás, né? Então, e essa ideologia confucionista é uma coisa tão antiga, ela vem, pelo menos tem 500 anos, tá certo? Então, leva tempo para a gente se livrar, né, dessa ideologia confucionista, né? Mas eu acho que, por exemplo, tem um outro livro que o Franco mostrou, que é Kim Jong, né? Nascido em 82, e que... Não. Kim Jong, nascido em 1982. Mostra Ai, a capa desse livro, ó, por exemplo. Esse livro fala de uma mulher de 30 e poucos anos, nascida em 1992, 82, veja que o, o livro traz um rosto dela, tem o cabelo, mas o rosto está completamente apagado, né? Esse é um símbolo, né, de que há um apagamento da identidade da mulher. Ela é uma mulher, pronto, não tem uma individualidade, né? Então, existem, eu acho que a gente está vivendo num momento em que a gente está se desvencilhando do confucionismo, ao mesmo tempo incorporando a ideologia ocidental, individualista, tá certo? E que preza a personalidade individual, né? E nesse período de transição há muitas, como é que eu vou dizer, diferenças, né? De pessoa para pessoa, de família para família. Então, acho que esse é o período de transição. Eu acho que a vegetariana, esse Kim Jong, nascido em 82, mostram caricaturas um pouco fortes, um pouco puxadas para esse lado mais conservador, né? Não sei se eu consegui responder essa pergunta. professora, muito bom. Só antes de passar para o Jorge, o Aziel lembrou uma situação interessante que eu toquei no assunto aqui. A professora falar um pouquinho sobre o sistema coreano de escrita, como é que ele surgiu no século Tá certo. XV. Isso é interessante, acho que todo mundo tem interesse nisso. Está com a Ok. palavra, professora. É, até o século XV, a gente usava ideograma chinês para escrever. Não tinha uma escrita coreana. A gente tinha a língua coreana falada entre os coreanos, mas era uma língua ágrafa, ou seja, sem grafia. Então, somente os nobres letrados, né, podiam ter acesso à educação dos ideogramas chineses, que, como vocês devem saber, é uma escrita muito difícil de ser aprendida. Você precisa de anos para decorar todas aquelas letras, porque as letras
não representam som, eles representam ideias, conceitos, figuras, né? Não tem outro jeito de aprender senão você decorar, né? Então, somente os nobres. Agora, essa de povão não saber ler, somente a elite saber ler, não é só na Coreia, é o mundo inteiro. Vocês devem ter visto o Nome da Rosa. Então, o rei, que era um estudioso, ele, numa certa hora, pensou: olha, a gente fala a língua coreana, mas a gente escreve em chinês. E as duas línguas têm sintaxes diferentes. E aí, o povão não consegue ler. Eu vou criar uma escrita para que o povo possa ler. E ele criou essas letras para representarem sons, que é a forma mais econômica e fácil de escrever, né? E ele inventou essas letras no século XV. E as letras que ele inventou são tão incríveis. Não tem outra forma de explicar, de expressar isso, porque as letras representam é uma caricatura do formato da boca para pronunciar aquele som. Então, se você bate o olho, não tem como ser outro som. Então, você aprende uma vez, pode passar 10 anos, você vai rever, você vai saber ler. Porque é o desenho geométrico, caricaturado, do formato dos órgãos da boca, para pronunciar aquele som exatamente. Por exemplo, um M é um quadrado, certo? Um A é uma bolinha. Estou dando um exemplo, tá certo? Eu não posso, ó, se eu for falar da escrita coreana, eu vou precisar trazer aqui um PowerPoint e falar 2 horas. Professora, ó, eu vou falar com a senhora, não precisa falar tudo que já está, estou vendo aqui pelo rostinho do pessoal, todo mundo aqui, a senhora precisa deixar, já com o Clementim, se a senhora dá um curso de coreano aqui para São Paulo, que eu tenho certeza que a gente consegue, para São Paulo não, acho que dá para fazer aqui pela MB, pelo Brasil, se a senhora conseguir dar aula aqui, e acho que é fácil dar, porque ó, eu já aprendi lá. Somente para você ter uma ideia, vocês sabem que tem a Centro Paula Souza, que administra as ETECs, né? Eu não me lembro agora exatamente quantas ETECs tem no estado de São Paulo, mas tem 1.000 alunos das ETECs estudando coreano, por uma parceria que o Centro Paula Souza fez com o Consulado da Coreia. Que legal, que bacana isso, hein? E tenho E certeza que a tem, senhora e colabora tem muito com isso. cursos, e tem cursos de língua coreana presencial em 5 unidades do CELS, Paulista. Quais unidades da onde? Do CELS, Escola CEL, Ah, do conhece? céu, entendi. Que a Marta fez, lembra? Tá. E na USP tem, por acaso, também não? Tem o nosso curso, né? Mas você tem que prestar vestibular. Ah, não, aí não dá. Já passei da época, eu não consigo fazer conta, não. Jorge, você está com a palavra, Jorge, nosso querido Jorge Frias. Vou até fechar meu microfone. Boa noite a todos. Estão me ouvindo, né? Boa noite a todos, professora, boa noite também. Gostei muito da sua palestra, fiquei curioso para conhecer mais sobre a Coreia e a sua literatura. E esse livro já deu uma pequena amostra de alguma coisa que tocou bastante a gente, né? E eu só me alertei agora com a sua palestra para o fato de que o livro, na verdade, apesar de ser um livro completo, é composto de 3 contos diferentes. Aliás, eu estranhei quando eu comecei a segunda parte, a Mancha Mongólica, que ele começa fazendo uma espécie de resumo do que tinha acabado de acontecer. Falei, mas acabou de descrever isso e começa a contar isso de novo. No terceiro, não lembro se acontece isso também, mas é interessante que
dava a impressão que não precisava ter contado isso de novo, recapitulado isso de novo. Mas, enfim, também me impressionou muito a violência que o livro retrata, né? O estupro das duas irmãs, né, pelos maridos, em situações bastante diferentes, né? E a violência do pai da menina, da Yonggi, não sei como é que se pronuncia, Yonggi, e a ponto de a irmã ter depois no terceiro capítulo, ah, a Daniela que me desculpe que não leu ainda, mas no terceiro capítulo ela recapitulando a sua parte de saída de casa, dá a impressão que saiu justamente por causa dessa vida de violência do pai e apatia da mãe, né, que não queria, ou preguiça da mãe, como ela retrata lá, né, no final. Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar para a professora é o seguinte: no primeiro conto, fica bem claro que quem conta a história é o marido da Yonggi, não é? A partir do segundo, depois ele pede o divórcio, não é? A partir do segundo ficou no ar quem que seria esse contador dessas duas histórias. Era o que me intrigou. Eu gostaria que a senhora, se possível, Então, contasse para a gente. mais do que a voz narrativa, é importante olhar que o primeiro conto fala da Yeon-hye, que é a protagonista principal, do ponto de vista do marido. O segundo conto olha a Yeon-hye do ponto de vista do cunhado. E no terceiro, olha a Yeon-hye do ponto de vista da irmã. Né? Então, é um tríptico, né? de fazer um retrato da Yeon-hye através de... E veja que nenhum deles é contado na primeira pessoa. Existem trechos em primeira pessoa quando ela conta dos sonhos no primeiro capítulo. Né? É a única vez que aparece relato em primeira pessoa. Não dá para ouvir, você está mutado. Quando fala do sonho do filho, no terceiro capítulo também, né? Do Enfim, passarinho branco que é a mãe dele. sim, sim. É um outro sonho. Aliás, É, em duas oportunidades ela fala desse passarinho, né? Acho que no primeiro conto e no último conto aparece esse passarinho. Um acho que é preto, outro é branco, não sei. É interessante. então, veja que a autora coloca a narração, as narrativas em primeira pessoa são sobre sonhos, ou seja, elas não existem, elas não têm voz na realidade. Obrigado. Nosso colega Wilson está com a palavra, Wilson, por favor. Boa noite, professora. Eu sou do Rio Grande do Sul e fiquei muito contente, né, de ter ouvido toda a sua palestra. Muito obrigado. Eu queria solicitar, se possível, que a senhora abordasse um pouquinho do sentimento de culpa, né, da culpa da personagem irmã mais velha. Eu não vou pronunciar o nome delas porque vou errar certamente, né? Vou chamar de irmã mais nova e irmã mais velha. E também quero antes observar que eu li apenas esse livro de literatura coreana e li a edição da Todavia. Felizmente não li a sua tradução, né? Mas então o ponto que eu queria lhe pedir, se possível, algumas palavras, está no segundo capítulo. No final do segundo capítulo, quando a irmã mais velha flagra a irmã mais nova e o cunhado na relação sexual. E a reação da irmã mais velha me pareceu, né, assim um ocidental, lendo esse texto, me pareceu um pouco desmedido o ato da irmã mais velha chamando o hospício, né? A ambulância do hospício vem e leva a irmã mais velha, Não, irmã que é mais... internada,
Uma mais nova. aliás, desculpe, a mais nova, né? E é internada, e então é que vai acontecer toda a tragédia que está no capítulo 3º, o 3º conto. E me É, pareceu assim que é um pouco desmedido, né? hum, Essa atitude dela. E isso eu queria casar com uma fala da autora ao receber o Prêmio Nobel da Academia, em que ela diz textualmente o seguinte: ninguém é completamente inocente. Ela dedica 2 parágrafos a esse livro, no seu discurso de aceitação do Nobel, e fala da literatura, fala de outros livros que escreveu, e ao livro de que estamos tratando, ela só dedica 2 capítulos, e 2 parágrafos. E num desses parágrafos, ela diz exatamente isso, né? Ninguém é completamente inocente. Então, por favor, né, essa parte que mais me tocou, sobre ser a irmã mais velha, ser e sentir-se culpada pela tragédia que, no final, alcança a irmã mais nova. Muito obrigado. você pode até achar desmedida o que ela fez, desmedida o que ela fez, mas já estava muito patente que a irmã mais nova não estava bem, psicologicamente, né? Então, ela interpretou aquele ato sexual não como um ato de adultério, digamos assim, mas um ato de loucura, né? Então, quando a coisa, digamos, a coisa já extrapolou os limites, então era hora de agir, né? É assim que eu interpretei aquela cena. Agora, por quê? Porque a ideologia da confucionista pressupõe que a sociedade é formada não por indivíduos, mas por relações pessoais, pai, filho, né? Colega, colega, superior, subalterno, né? Então, o que faz a sociedade não são indivíduos, mas são essas relações interpessoais. E todas essas relações interpessoais são desiguais. Tem aquele que está acima e aquele que está abaixo. Sendo que o que está acima tem o dever moral de guiar e proteger quem está abaixo, e quem está abaixo tem o dever moral de obedecer e seguir o que está acima. E assim a sociedade será harmônica. Então, a irmã mais velha teria um dever moral de cuidar da filha menor, né, dentro dessa ideologia confucionista, coisa que ela não conseguiu. Então, ela viu a irmã mais nova ficar daquele jeito e ela se sente culpada, porque ela não conseguiu cumprir o dever moral esperado. Eu não sei se ficou claro. Professora, vou só completar uma coisa. Wilson, eu fiquei pensando nisso também, mas depois que a gente lê a terceira parte, eu acho que fica um pouco mais compreensível. Na terceira parte, ela relata todo o comportamento do marido dela, que ela pegava o marido com roupa e tudo deitado dentro da banheira sem água. Ele tinha um comportamento de artista não muito usual, e não muito comum. E relata também comportamentos da irmã dela quando eram pequenas, que elas estavam lá numa montanha, e aí escurecer, a irmã não queria mais voltar para casa, e tudo isso. E aí, então, pensando nisso que fala na terceira parte, no fim da segunda parte, quando ela encontra os dois todos pintados de flor,
certo? Que ela ela na verdade ela não vê o ato sexual, ela vê pelo filme que ela rebobina o filme na câmera e assiste toda a cena sexual deles com os corpos todos pintados. Ela deve ter pensado assim, piraram, né? Os dois piraram. O jeito mais fácil aqui é chamar uma ambulância para, no mínimo, dar uma injeção em cada um, para depois a gente ver o que acontece. Quiser falar de novo, pode à vontade, Wilson. E professora também. Bem, me permita dizer então o seguinte: me passou pela cabeça que bastava o divórcio dela perante o marido, né? E deixar a irmã seguir a sua vida. Porque me pareceu que ali foi o momento que a irmã mais nova teve alguns lances de lucidez. Ela, inclusive, mencionou que, ótimo, de agora em diante eu não terei mais aqueles sonhos absurdos. Então, por isso que eu disse, né, a desmedida foi Sim, mas exagero. E um veja, outro aspecto, só me permite, um outro aspecto que me impressionou é o hospício vir imediatamente e tentar levar o cunhado também. Quer dizer, não precisou um laudo médico, uma ordem judicial, é, falando em termos de cultura ocidental, claro, né? Mas, enfim, também esse aspecto me impressionou, né? O hospício ter atendido e adotado uma solução tão drástica que teve todas as consequências depois no terceiro capítulo. é que, como eu estava explicando agora há pouco, não existe na Coreia essa coisa. Agora ela deixa ela viver a vida dela. Elas estão todas interligadas dentro da visão de vida da sociedade, de uma cabeça confucionista. Então, não existe um indivíduo solto, existem relações. E a relação dela com a irmã, ela não pode ser quebrada, ela é eterna, né? E o fato de ela estar toda pintada, ele está nu, querendo voar pela janela, né? Isso daí são indicativos muito patentes de que estão loucos mesmo, né? Então, talvez essa, essa burocracia, né? E assinatura tal, talvez tenha acontecido e que não tenha sido contado por não ser necessário, né? É assim que eu vejo. Muito obrigado, professora. Carolina, está com a palavra. Carol, você deixa só eu fazer um comentáriozinho? Eu também vi uma atitude mais de proteção da irmã do que um ato. Eu não sei, me pareceu assim, a irmã mais nova já vinha demonstrando problemas psiquiátricos, já havia tentado o suicídio, e eu vi mais ela tentando proteger a irmã de uma conduta de exploração por parte do marido dela, né? Que eu não sei, eu não conheço nada de confucionismo, mas pelo que a professora falou, é possível que caberia ao marido da irmã mais velha também uma postura de proteção em relação à irmã mais nova doente, tanto que ela manda ele cuidar dela, já que ele não trabalhava, né? Por isso que ele teve a oportunidade de se aproximar. Eu não sei, assim, a minha visão foi que ela viu que quem ela tinha mandado proteger tinha explorado a irmã dela e ela precisava exacerbar nos cuidados, e o jeito que ela soube fazer isso foi chamando o hospício, né? Não sei, é só uma postura pessoal. Pronto, Carol, pode Também, falar. também senti assim. Também senti assim, Dani, que ela chegou, né, viu aquela cena toda, todo mundo pintado de flor, né, pensou a loucura da minha irmã, passou para o meu marido, mas realmente, para gente aqui, né, do Brasil, choca um pouco e simplesmente chama o hospício, já vai pegar todo mundo, mas aí ela fala que o marido não foi constatado nada, ele vai preso, né? Para gente também isso é um pouco estranho, né? Talvez porque a irmã fosse vulnerável, enfim, e pararia a um estupro ali o que aconteceu.
Mas eu queria, na verdade, professor, abordar aqui uma outra questão, que eu tive mais contato com essa questão da Coreia, e aí percebi o quanto a gente sabe pouco mesmo. Aquilo que a senhora falou mesmo da guerra, enfim. Como a gente estuda, né, só a história do vencedor e conhece muito pouco. Eu li aquele livro que acho que o Franco leu também, Herdeiras do Mar, ali que eu entendi um pouco melhor o que aconteceu com as mulheres coreanas, enfim, em relação ao Japão na guerra. Sou bem sincera, eu nem tinha noção disso, que na escola não aprendi e não sou como o Franco que lê esse monte todo aí sobre tudo, não tinha caído na minha mão nenhum livro a respeito. Lendo aquele livro, depois lendo A Vegetariana, a gente vê um pouco, né, da cultura, da estrutura familiar, e me parece ainda ser uma sociedade mais machista. Ao mesmo tempo, a gente tem uma escritora que prêmio Nobel, né, que venceu outros prêmios. Então, o que que eu queria saber, como é que é hoje, né, a posição da mulher na literatura coreana? É fácil para uma mulher escrever, contar essa história, contar esse lado aí, que tem lá, porque a escritora da Herdeiras do Mar, pelo que eu vi, ela mora em Londres. É mais fácil você contar essa história você estando em outros lugares, talvez com mais acesso, né? Mas a Han Kang não, né? Ela mora na Coreia mesmo, não é isso? Eu fico imaginando como é esse livro, como foi recebido lá, porque é uma crítica, de certa forma, à sociedade feita por uma mulher, né? Que talvez não pudesse ter essa voz toda. E chegou muito longe, então é isso que eu queria entender um pouco melhor. Olha, eu diria que de uns 15 ou até 15 anos para cá, só dá mulher na literatura coreana, tanto de escritora quanto de leitor, né? Então, existem algumas estatísticas, né? Mas em termos de autores que fazem sucesso e que vendem muito, maioria mulher, diria que uns 80%. Leitora, talvez na faixa de 65% mulher. Então, as mulheres estão realmente escrevendo muito, e escrevendo muito bem. Não tem para homem hoje em dia. Entendi. Acaba sendo um espaço feminino mesmo, então. Uhum, espaço bem feminino. E tem muitos leitores lá na Coreia, se lê muito ainda. Não, quer dizer, a curva era descendente, viu? A curva era descendente. E esse prêmio que a Hangan ganhou em 2016 deu uma levantada no mercado editorial como um todo, né? E aí, agora, essa última onda de ficção de cura também deu uma levantada. Mas é um fenômeno recente, mas ela vinha decrescendo. Professor, antes de passar a palavra para a Gilmar, nossa amiga, eu vou fazer uma pergunta para a senhora, que eu acho que todo mundo deve estar querendo saber alguma coisinha. Como que é o relacionamento da sociedade, do povo da Coreia do Sul com o povo da Coreia do Norte? Se tem famílias divididas, parentes, se tem, assim, como é que funciona isso? Nós aqui, como eu falei para a senhora, é uma curiosidade de todo mundo, porque a gente tem pouco contato com as Coreias, salvo que notícia de jornal e muito pouca coisa. Então, seria um texto, um depoimento da senhora muito importante, acho que para todo mundo aqui. Em rápidas palavras, não precisa se aprofundar muito, não. Não tem, é proibido. É proibido. É, para conhecer essa questão das famílias separadas, tem que ler o livro A Espera, que eu te falei agora, durante a minha fala. Não é proibido, exatamente, ele tem o Adolfo, tem. Eles não são permitidos trocas, telefonemas, e-mails, não é nada permitido. Tá bom, Quer dizer, professora. até Então, só para a nossa colega Gilmaise. Microfone, Gilmaise. O seu microfone está fechado. Gilmaise, o seu microfone está fechado. Tem que clicar aí para. Pronto. Isso, abriu. Boa noite. Como última a falar, muita coisa já foi elucidada.
Agora, com o meu sentimento, no momento em que estava lendo o livro, eu senti uma literatura mais pesada, mais crua, mais fechada, diferente. Quem vem da terra de José de Alencar, que começa a escrever como se fosse o poema, né? Verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia nas fontes da Carnaúba. Então, nós temos um jeito muito poético de escrever. Então, eu achei aquele texto fechado, duro, pesado para mim. E então, mas muita coisa foi elucidada e de que eu não preciso mais falar, por ter sido já a última, e tudo, como eu falei, o Wilson me deixou muito da questão da irmã mais nova, que teve aquele momento de lucidez. Outra coisa, a questão de se jogar no hospício, sem laudo médico, sem nada, uma coisa assim muito estranha, né? Muito estranha. Só em literatura mesmo. Eu não sei se lá na Coreia se faria isso, não é? E a questão. Na Coreia, deixa eu só fazer. Pois Se eu não. não me engano, na Coreia, se dois dos parentes assinar, conseguem internar. Certo. Eles se responsabilizam. Não necessita de um laudo médico. O laudo médico pode ser dado posteriormente, mas internar pode. Certo, é que é uma coisa de urgência, né? Uhum. Mas essa questão também que me chamou a atenção é você dizer que são 3 contos. Vocês anteriormente perceberam que eram 3 contos? Eu não percebi. Todos os outros perceberam? Ele também não, só tu, viu, Pocusa? Eu não percebi, Sabe digo por quê, honestamente. Gilmar? É um estilo que essa nova geração Ah, coreana, japonesa tem usado, de escrever assim, vários contos. Eles são, às vezes, você vai ter um último no livro, são 5. Tem 4 histórias e a última história interliga as outras 4. Os outros 4 personagens acabam aparecendo na última história, ligados por um elo que você nem imagina. Então, quando eu comecei a ver, eu vi as 3, eu falei assim, com certeza tem interligação, mas são 3 coisas totalmente distintas. Pode continuar, Gilmar. então é porque você já tem lido livros, vários da literatura coreana e que há um hábito na literatura coreana, pelo que você me falou, isso. E É japonesa você, também, japonesa também. Literatura japonesa também. japonesa, pronto, né? Porque, como ela diz, no início era até a japonesa e depois, né, eles utilizavam. Então, achei isso muito interessante. Agora, muito aprendi essa questão assim dos contos, essa questão do logo do nome no começo, você dá para perceber que ela fica com horror à carne, ela joga fora, até ovo frito, não é? E então é uma coisa assim muito, muito, muito estranha mesmo, que você percebe. E depois, aí, quando vem aquela questão de o marido de uma e com a outra, há toda uma mistura assim, é muito estranho. Para mim, eu achei o livro pesado, eu vou dizer assim. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Certo, mas só concluir. Existem. Essa questão que eu acho que eu já falei, que você comentava e eu não percebia como se fossem 3 contos, né? Eu repito, era mais ou menos isso, porque muita coisa já foi dita e eu estou muito satisfeita com a sua palavra, elucidou muito, sabe? Foi muito agradável. Obrigada. Uma professora coreana veio no ano passado, retrasado, dar uma aula magna sobre a literatura coreana, e ela falou uma coisa muito legal. Existem duas grandes correntes da literatura coreana hoje, né? E ela estava falando exatamente da literatura feminina, escrita por mulheres. Existem as contadoras de história. E existem um outro,
na verdade, dessas contadoras de história, não temos nada traduzido no Brasil. E tem uma outra linha em que se insere essa escritora Hangan, que explora a estética do grotesco, do abjeto, do estranho, do não familiar, né? Então, isso toda uma série de mulheres que exploram esse tipo de estética e a Hangan, ela se insere nela. Então, eu gostaria de dizer que literatura coreana não se limita a Hangan, existem várias frentes diferentes, tá certo? Certo. Muito bom, obrigada. De nada. Renata Manzini, nosso colega de São Paulo, participante ativa do Clube de Leitura da Pamages, vai fazer, parece que a última participação aqui dentro do nosso horário. Renata, toca a palavra. Olá, boa noite, professora, muito obrigada. Havia sido comentado sobre. Você desligou o som, Rê? Eu Apertou não, alguma coisa? alguém me mudou. Então, havia sido comentado sobre a voz narrativa, né? Que é a primeira perspectiva, do primeiro conto, do segundo conto e do terceiro. E aí, me parece que a professora comentou que em nenhum dos três é narrado em primeira pessoa, nenhum dos três contos. A minha tradução, que é da Todavia, o primeiro conto é em primeira pessoa. Não, os sonhos, né? Não, nunca tinha me ocorrido que minha esposa era uma pessoa especial. Até eu quis dizer primeira pessoa, a protagonista principal. entendi. Tá. Porque o primeiro é o próprio marido dela que conta, mas os outros dois aí me parece que é um narrador Então, o que eu que quis narra em dizer... terceira, mas colado à posição, à Exatamente. visão de uma personagem, né? O que eu quis dizer que, mais do que falar em voz narrativa, a gente tem que falar das perspectivas. Tá, não, isso eu tinha entendido, só que eu achei que talvez eu tivesse um problema de tradução, porque o primeiro conto está em primeira pessoa, era só isso que eu queria esclarecer. Tá, Muito obrigada, nada. boa noite. Quem mais tem algum questionamento, alguma vontade de saber alguma coisa? Vamos questionar aqui. Adolfo está aí olhando, poderia falar. Adolfo nunca se manifestou aqui, já poderia. Pode estar com a palavra, Adolfo. Ótimo, Eu estou parabéns. satisfeito, só quero agradecer Primeiro, eu agradeci lá mais cedo no grupo a curadoria, Franco, excepcional, agradecer a explanação da professora, foi assim, genial, gostei demais. E fiquei satisfeito de já ter lido uma tradução dela, não consegui, o meu também é o da Todavia. Eu até procurei aqui na internet, só que o da DV é difícil de achar. E é isso. Obrigado pela aula, foi maravilhoso. Tudo de bom, gente. Um prazer estar aqui. Olha, pessoal, então, antes de encerrar, eu vou indicar dois livros aqui, depois eu fotografo e coloco no grupo. Duas traduções da professora Yun. Esse aqui é um livro de 1612, o primeiro livro escrito, segundo a professora, com a escrita coreana. Muito legal. E esse aqui é um pouco anterior, certo? É um livro de contos, de fábulas, muito interessantes para conseguir entender um pouco da história da Coreia. Bem, professor, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Espero contar depois que a senhora mande para o Clementim a indicação das obras para a gente, inclusive os textos que a senhora falou, se mencionou aqui, para a gente poder acompanhar. Tá bom? E aproveitando aqui, agradeço também a manifestação dos colegas aí, pela nossa curadoria. Vou lembrar dos nossos próximos encontros aqui, que meu celular também. O próximo vai ser no sempre na última quarta-feira do mês, 30 de abril, é O Diabo, de Marina Tsvetaeva. É mais ou menos isso. Depois, em maio, tem Os Dias de Abandono, da Helena Ferrante, 28 de maio.
E para encerrar o semestre, O Poder e a Glória de Graham Greene, no dia 25 de junho. Então, temos aí 3 autores de lugares absolutamente diferentes e épocas diferentes para a gente saborear aí os próximos encontros. Muito obrigado a todos. Professora, está com a palavra para encerrar e dar um recado aqui para o nosso grupo. Como eu falei, professora, antes da gente, nos bastidores, pessoal extremamente interessado, pouca gente sabe alguma coisa sobre a Coreia, então, com certeza, acrescentou muito para todo mundo aqui, professora. Muito obrigado pela sua participação. Está com a palavra, professora. Bom, eu agradeço a oportunidade de falar da injustiça que foi cometida contra mim com a tradução da vegetariana, né? Eu tenho vestido a camisa de que a tradução literária deve receber os royalties também, embora mesmo que seja pequena. E eu me tornei uma persona não grata entre os editores por causa disso, né? Mas a minha luta segue, né? Professora, está de parabéns, professora. Obrigada. Agradeço Felicidade a a todos. todos. Vamos abrir o microfone para fazer uma salva de palmas para a professora. Obrigada. Obrigada. Até a próxima vez. Tchau.